Olá, estamos começando mais um episódio do nosso podcast Tudo Sobre Mim. Ah, mãe! Ai, que linda cantante já na nossa abertura, Xana. Esse espaço que é pra gente discutir maternidade, falar das alegrias, das dificuldades, de tudo que a gente tem aprendido depois que a gente nasce mãe. Aliás, essa é a pergunta que nos surgiu e que a gente vem compartilhar com vocês aqui. Quem são essas mulheres que nascem depois que nós nos tornamos mães? Nessa segunda temporada, falando também sobre as guinadas profissionais, as mudanças que a maternidade também nos traz a partir desse olhar diferente também para as nossas vidas profissionais. Tá chegando por aqui agora? Faz o quê? Te inscreve no nosso canal. É isso aí, vai lá, assiste. A primeira temporada tem 8 episódios incríveis. Na segunda temporada a gente também já tá com muitos episódios. E realmente é um espaço pra gente tratar dos conteúdos maternos, refletirmos, nos autoanalisarmos como mulher, como mães. E praticamente todas as nossas convidadas falaram sobre essa mudança profissional. Sobre esse olhar diferenciado pro mundo, pro seu fazer e principalmente pra educação, né? Que foi um dos temas muito importantes trazidos aqui com a nossa convidada Maia Eigman. Antes que eu diga o sobrenome dela errado, tá aí disponível pra vocês. Na descrição desse episódio tem todos os links dos episódios anteriores. Aproveita, assiste, compartilha. Aquilo que eu sempre digo, é importante vocês levarem esse conteúdo para as pessoas que vocês conhecem, não só para as mães, para os pais, para os avós, né? A gente tem até filhos que assistem e gostam, porque é uma forma da gente falar sobre a parentalidade, né? A maternidade faz parte da parentalidade e aqui surgem assuntos muito importantes ligados a isso, a vida em família, que é muito importante da gente falar. Eu tô aqui com a minha canequinha, quero dizer a todas vocês que estão pedindo as canequinhas, que em breve nós teremos disponíveis por aí. Muito bem, ó, tem vários modelos. Então, fica a dica para todo mundo se inscrever, nos seguir no Instagram, onde a gente compartilha também os nossos cortes, tem o nosso canal de cortes, tem as fotos das nossas convidadas, e para vocês que estão só ouvindo nas plataformas de áudio, aliás, agora no Spotify a gente tem imagem também. Temos também imagem. Mas também aproveita e vai lá, assiste quando tiver um tempo maior, né? Porque às vezes a pessoa tá ouvindo no carro, tá ouvindo, fazendo um exercício, mas depois aproveita, curte o nosso cenário, que é lindo. É uma brinquedoteca que a gente trouxe pra cá, com os nossos brinquedos, com os brinquedos dos nossos filhos, pra tudo tá nesse clima aí da maternidade. E olha, continuem nos mandando mensagens. Tá lindo demais, gente. Compartilhando o sentir de vocês ao ouvir o nosso trabalho aqui, porque este é o objetivo. A gente já recebeu cada mensagem linda, emocionante, sabendo que tá fazendo com que você aí do outro lado também faça reflexões, se identifique, né? Saiba na nossa tá terapia, acertando. porque pra gente isso aqui é a nossa terapia mensal. Aí, uma né? psicóloga amiga minha disse, Tati, é demais, né? Vocês fazem uma terapia lá e fizemos até consulta, né? Já fizemos até consulta. Aliás, queremos agradecer também os nossos parceiros que viabilizam o nosso podcast, videocast, né, tudo cast aí agora, que é Supermercado Assum, que hoje tá com mais uma vez o parceiro Amor, que tá aqui, daqui a pouquinho a gente vai mostrar umas garrafas térmicas lindas. Aliás, garrafa térmica e maternidade, tudo combina, né? Porque a gente não tem onde a gente sai que a gente não tem que levar uma garrafa térmica. E também suco de uva Aliança, que a gente sempre diz, além desse que é pra família, tem aqui a versão, né, pra botar na lancheira, tem nas cantinas escolares, nossos parceiros que estão conosco nessa segunda temporada e já acertaram que vão estar com a gente na terceira, vai ser tudo lindo, tudo maravilhoso. Então aí já deu spoiler, amiga. Vai ter terceira temporada. Vamos e apresentar aí, a nossa quem convidada. Já tá aqui na mesa conosco hoje e a gente aqui de trelelé, por favor, Xana. Não, hoje ainda engatei, a Tati tava brincando dizendo que eu tô medicada pra mais hoje. Ai, aliás, gente. vale essa pergunta, né, pras mães, vamos fazer uma enquete. Quem é a mãe que não faz terapia? Vamos ver se a gente consegue achar alguma. Se não faz, vai fazer. Vai fazer. Se não faz, já devia estar fazendo. Mas vamos verdade. perguntar. A gente sempre tem a nossa assistente virtual, que eu vou falar para a câmera lateral agora, para mostrar o nosso assistente virtual. Não pode mostrar, porque daí vai mostrar a convidada, enfim. Mas é o seguinte, vamos perguntar para ela. Vai lá, Xana. Alexa, quem é Marcela Lorenzon? Alexa, obrigada, querida. Enfim, gente, às vezes acontece... Alexa, obrigada. Eu que agradeço a sua desinformação. Aliás, fica a dica, a nossa assistente virtual deveria saber quem é Marcela Westphalen Lorenzon.
Por que ela deveria saber? Vamos incluir na Wikipedia, Isso então. aí, porque a Marcela, bem-vinda. Tem aí, então, uma missão já que a gente te dá. Vai Mas lá é e põe ótimo, o teu- é a primeira vez que a gente tá colocando o não saber É dela. Não dá verdade. pra falar o nome dela, senão ela se mete, né? Daqui a pouco ela avisa É, que eu tenho é. que dar o biotônico Fontoura pro Gonçalo. Ela fala várias coisas aqui Ela é durante o programa. conectada com o teu. Na com o teu verdade, ela calendário. vem lá de casa, Entendi, entendeu? entendi. Ela veio lá de casa e daí ela traz os lembretes aí de vez em quando. Mas é a primeira vez que a gente não deixa ela falar que ela não sabe. Até pra ficar a dica, né? Pro É pessoal. importante dizer, não sei, né? verdade. Me ajudem. É, Não é? muito Seja bom. bem-vinda. Ai, obrigada, gurias. Ai, que Há bom te ter horas aqui. querendo estar aqui com vocês. Feliz que deu. E pra nossa terapia, né? É a nossa terapia de toda quinta-feira, às 19 horas. Eu já faço terapia assistindo vocês. Há vários outros métodos. Assisto vocês, faço terapia mesmo, saio com as amigas, faço outras coisas junto. Mas agora é bom, porque agora eu tô aqui na sessão. Então, Marcela, que é jornalista, mestre em design, pós-graduada em moda, criatividade e inovação pelo Senac e em gerenciamento e comunicação em Paris. Mãe de Federico, de 4 anos, tá certo a idade, que às vezes Tá tudo desatualiza, certo, 4, amiga. quase 5. 4. né? E Santiago, de 2. Quase 3. Casada com o jornalista, meu colega de colégio, Luciano Potter. Aliás, hoje Que isso aqui é tá da quase uma... onde? Do Alegrete. Aliás, isso aqui tá virado uma conversa de comadre Ah, hoje, não, né? hoje Porque é. assim, a gente conta que eu e a Tati, nós somos amigas de infância através dos nossos pais. E eu sou amiga da Marcela de infância através da minha mãe e do pai dela também. E aqui também, o pai da Tati também era muito amigo do meu pai. E os primos, os tios, a coisa junta, né? O E aí, interior do Rio Grande e do o Sul. Potter era meu incrível. colega de colégio, nós sentava classe com classe, assim. Eu dava cola pra ele disse que Coitadinha. era ele que me dava, mas é tudo mentira. Coitadinha! Ai, tu viu que ela disse Coitadinha. Não, mas ele era mais calmo no colégio. É. Era. Vê, Era o que bem será mais que calmo. aconteceu? Sério? Ele Marcela, era. tu acelerou este homem. Não, é muito Red Bull. Desculpa fazer propaganda, mas é que às tamo vezes eu aí, falo, né? quantos Red Bull tu já tomou hoje? Pelo amor de Deus, desliga. E tem algum dos meninos que puxou o pai? Ai, os dois são acelerados, mas com não sei. Mas não é vou que tu dizer, também, não vou né? rotular também. Mas né? também vou te Eu dizer não uma coisa, sou tu muito de calminha, tu não tenha nada, né? Nada, também. Mas vamos falar de maternidade, Vamos. afinal. Não vou falar dos maridos. Com que idade virou mãe? Era um projeto de vida? Vamos começar do começo, assim. Virei mãe com 32 anos, Federico. Virou um projeto nos anos, assim, anteriores. Ali, acho que 30 bateu um relógio biológico. Não era antes, não, assim, aos 20 e poucos, eu dizer que eu não ia ser mãe. Aliás, quando eu conheci o Luciano, não como namorada, quando a gente foi colega de trabalho, enfim, ele sempre foi um cara que sempre quis ser pai. E eu falava, você mãe, isso aqui tu não sabe o que tu tá dizendo. Claro, tu vai ser uma mãe maravilhosa, tu vai ser mãe. Não vou ser mãe. E aí, eu tive um sobrinho, Salvatore, meu único sobrinho, filho do meu irmão, Mariano, que hoje tem 11 anos, e ali me deu um primeiro, assim, meu Deus, que amor louco, comecei a sofrer de saudade, eu morava longe nessa época, pensava, meu Deus, não posso não acompanhar isso, aí eu vi, acho que eu vou poder ser mãe, sim, acho que a gente vai ter que rever isso daqui, e aí depois, já com o Luciano, começou um projeto, assim, queremos, vamos lá. E aí fui com 32. E depois. E quanto tempo vocês já estavam juntos já? A gente tava junto já, acho que há 4 anos. Mais ou menos 4 anos, 3 anos e pouco, 4 anos. Mas tu deixou aí uma deixa para um assunto que eu acho tão interessante a gente falar aqui sobre ser tia. Ai, maravilhoso. Né? Porque assim, a Xana também teve primeiro um sobrinho, eu também antes de ser mãe. E esse sentimento, ele nos tira do chão, né? Ai, olha, eu acho maravilhoso. Eu vejo tu falando assim do teu sobrinho com aquele brilho, com aquela. E como que é o bom primeiro ser contato, tia, eu né? acho, com a possibilidade da maternidade, é quando a gente E assim, se torna tia. no caso do meu sobrinho, ele não foi planejado por eles, foram pegos de surpresa os pais do Salvatore, mas desde o momento que descobriram, foi muito desejado. E assim, por nós mais ainda, meus pais estavam doentes para serem avós, e eu quando eu fiquei, meu Deus, eu vou ser tia, aquilo já me tirou do chão, assim. E aí teve esse momento que eu fui morar fora para estudar, logo que ele nasceu. E aquilo começou a me puxar de volta, sabe, para várias relações e para esse contato mais com criança. Isso fazia. Eu sou uma das netas mais novas dos dois lados da família, então também não tive muito nenê depois, a coisa. Tive 1 ou 2, assim. Então, aquilo me deixa. E eu adoro ser Dinda, ser tia, sou Dinda dele também. E poder pegar esse lado
bom que não é o Então, era isso que eu ia te perguntar. dia do Qual cara. é a diferença de ser tia e de ser mãe, assim? O que que tu... Assim, daqui a pouco tu olhava, né? Eu me lembro, assim, eu pensando, isso aí eu não vou fazer. Tá, mas pra que eles fazem isso? E daí, depois me peguei em vários momentos repetindo muitos comportamentos do meu irmão e da mãe do Martim. E outros, assim, completamente diferente, tendo claro. aprendido, não, isso realmente eu não gostaria de fazer. Não, eu acho que tem uma liberdade criativa, né? Ser Dinda, ser tia, que é de poder fazer muito mais as vontades, no sentido, assim, de não ter a obrigação de educar, de em tudo a gente tá fazendo aquilo pensando no melhor. Não, tu só tá curtindo, né? Eu acho que é um pouco parecido com vô e vó, mas eu assumi algumas das responsabilidades, assim, não responsabilidades, mas eu gosto da coisa de eu quero levar, eu quero buscar, eu quero fazer isso com ele, vem aqui, eu quero que eu faça esse primeiro momento. E que com os filhos, eu acho que às vezes a gente não consegue ter tanto distanciamento, porque tu tá muito imersa ali, né, na criação, no dia a dia, no que é melhor, e aí com ele acaba pegando alguns melhores momentos, Sim, digamos. claro. Mas, hoje eu acho que é uma grande... Eu falo pra ele, sabe? Tu é como um filho, tu tem tem a senha da porta da casa, tu vai ter sempre lugar aqui pro que for. E é bom ver também a relação deles, né, com os meus. E eles se dão bem? Se dão super bem. Ai, que amor. Então, Tipo o irmão mais velho, assim. E a gente reproduz, né? Até tu conhece a minha tia, uma das minhas tias, né? Eu tenho tias maravilhosas. E a gente reproduz também, quando nessa oportunidade, aquilo que recebeu, né? Eu sempre tive uma relação muito maravilhosa com minhas tias. E próxima com os primos Próximas, também, né? próxima com os primos. Então, eu vejo assim, e acho que é um recado para as tias. Tem muitas mulheres que não são mães, mas que são tias-mães, né? É um recado para vocês que uma das coisas que para mim, numa das minhas tias, eu sentia o cheirinho da minha mãe. Então, adorava estar junto, porque, né, aparecia minha mãe. A outra é aquele conselho, que é uma pessoa que consegue dizer mais sobre, né, sobre escolhas da vida. A outra é aquela tia que faz as coisinhas todas que eu penso numa coisa e minha tia já fez, já me deu. Então, acho que bom, né, que a gente ter essa oportunidade, que também é um ensaio para maternidade. Exato. E um ensaio delicioso. E agora entrando numa pré-adolescência. Então, também 2 momentos diferentes com filhos pequenos. Já vai visualizando, né? Vai cedo. Agora, vamos falar, 2 filhos com uma diferença pequena de idade entre eles. Sempre foi um projeto também ter mais de um? Como é que foi essa... O projeto iniciaram 3, mas aí no meio do caminho a gente foi revendo a coisa. Não. Fechamos, né? Porque não, acho que... Xana, tu tá aí pra dizer que a vida é puxada com 3, é com 2, é com 1, mas... E aí, no meio do caminho, um pouco a contragosto, eu diria que o Luciano, acho que se deixasse, seguia. Mas tem muito da gente, né? Mas, enfim, foi um plano de ter filhos em sequência, rápido, pra ter idades próximas. E aí, tu é próxima do teu irmão? Não, eu tenho 2,5 de diferença, mas assim. Conviveram bastante juntos, Convivemos assim. muito, brigamos muito, nos amamos muito. Não, eu tô perguntando porque Sim. meus, a gente é super perto também, e a história de ser perto era muito de todo mundo junto, construir essa parceria também dos Lá irmãos, em casa né? também é a mesma coisa. Não, e eu brinco que eu sou Marcela e ele é Mariano, né? E a vida inteira era o Marcelo e a Mariana, as pessoas que não nos conheciam direito. E daí teve uma época que a gente era muito parecido, assim, franjinha, não sei o quê, uma diferença um pouquinho menor de tamanho mesmo. Ai, como é que tá o Marcelo e a Mariana? Ai, que saco. Tá todo mundo assim, bem próximo. Mas os nossos mais próximos ainda, né? Com 1,9 de diferença. Os o meus Federico 1,7. E hoje eu acho delicioso. Foi planejado pra ser assim. É um pouquinho, né? Puxado no começo, mas agora eu brinquei até com a Tati antes aqui nos bastidores, de que agora eu já tô surfando a onda do coisa fase boa, sabe? De crianças um pouquinho maiores. Mas é meio em série, né? Fralda num, fralda no outro. Mamar pra um, mamar isso, pra outro. Banho num, banho exatamente, no outro. cria Acho que tem junto. as coisas boas e difíceis tendo eles próximos ou distantes de idade. Porque, por exemplo, se tem uma criança de 6, 7 anos, aí que tu recomeçar com a fralda, com todo o processo, também tem uma dificuldade, do que é diferente de tu já fazer tudo de uma vez. Mas fazer tudo de uma vez faz em duplicidade. Então, sempre tem o ônus e o bônus, né, de cada fase. Mas falando um pouquinho mais de maternidade,
Como é que foi essa gestação, né? Porque é um assunto que a gente tem falado pouco aqui, né? Porque já temos pego as mães já e muitas gestantes nos acompanham. E acho que é importante a gente trazer esses depoimentos da gestação. Como foi? Foi tranquila? Foi aquela gestação linda? Foi difícil? Foi excelente até as 20 e poucas semanas, 28 semanas ali. Isso eu engravidei em junho do Federico. Primeira, né? Estamos falando da primeira. Aí chegou ali em dezembro, a gente com altos planos ia viajar pro exterior com a família, passar o Réveillon fora. Eu com 20 e poucas semanas, ainda é uma boa fase para se viajar, né? Tu ainda tá disposta, a barriga não é tão grande. E aí meu colo do útero abruptamente encolheu. E aí eu falei, não pode ir a lugar nenhum, tem que ficar quieta em casa. E tudo, mas da onde, gente? Não tinha risco de prematuridade, não tinha nada. Não sei o que aconteceu. É uma característica única, né, de gestação. Não era nada que se... Tanto que não se repetiu depois. E aí eu tive que ficar de molho, assim, até as 35 semanas. Cancelar a viagem, óbvio. E mais do que isso, me aquietar. E se aquietar era parar de trabalhar e ficar em casa. Não era repouso absoluto, porque isso, aliás, não tinha comprovação científica nenhuma de que ajudasse. Mas, assim, não se abaixa pra limpar não sei o quê, não pega tal peso, não pega, fica ali vendo Netflix, passeando, dando uma... E aí foi um pouco abrupto esse momento, porque, primeiro, eu não consigo ficar parada, assim, muito tempo. E segundo, porque eu não tava, né? A gente não tava esperando aquilo. Mas aí foi importante porque, realmente... Foi um final de gestação, Mas deu ele tudo nasceu certo. prematuro, não? Não, ele nasceu com 41 semanas, quase, 40 mais, e daí ele foi até o fim, entendeu? Ele queria, mãe, dá uma paradinha aí. Nasceu enorme, assim, super bem, ótimo, foi tudo maravilhoso, mas assim, tive que tomar aquelas injeções para pulmão, para caso acontecesse alguma coisa. Foi um final de gestação, assim, não vamos brincar. Aí, e parto? Parto normal, quase 4 quilos, super bem, rapidíssimo, um parto, aquela coisa assim. E aí, na segunda gestação do Santiago, né, a gente já não tem nem muito tempo, assim, porque a gravidez, ela vai indo, e quando tu vê, tu já tá barriguda, e quando tu vê, tu já tá... Viajei, curti, e aí chegou no final, eu já tava com 38 semanas, o meu médico... Minha pressão do nada também subiu. Tive que ir para uma cesárea de emergência, veja só. Olha isso. Então, cada um é de um jeito. Mas eu tava super bem, ele tava grande já tava a termo, né? Mas uma gestação completamente diferente também por isso, assim. Uma gestação que a gente dá menos ênfase àquela rotina gestacional de exames, Chegou no final, eu acho que porque eu corri tanto, e daí com um filho pequeno, que sei o que aconteceu, minha pressão, nem tenho pressão alta. Não tinha diabetes gestacional, não tinha nada. Assim, Marcela, é o seguinte, tua pressão não baixou faz uma semana que tá aqui. É risco já, vamos para cesárea amanhã. Sempre eles nos surpreendem já no caminho, né? Exato. Teve alguém que falou assim, a gente né? já A Mari Bride, perde o controle de tudo. Mari Bride falou isso, né? Que como é difícil a gente idealizar muito a questão da gestação. Não dá. Porque ela diz, já na gestação, já no parto, tu já sai frustrada se tu idealiza, né? Isso eu acho uma das coisas, assim, dos maiores desserviços que a gente vê, talvez nas redes sociais e nesses conteúdos mais maternos que a gente, quando tu não tem muito esclarecimento, as mulheres vão criando muitas expectativas para a gestação e para o parto, para que o parto seja não sei como, o parto. E eu tinha um médico maravilhoso, que eu tenho saudade dele, assim, brinco que quase dá vontade de engravidar de novo, só pra conviver com o doutor Cristiano. Não, mas eu falo pra ele, vou marcar café, porque eu não volto lá no consultório. Mas é porque é um cara, assim, que é o doutor Cristiano Salazar, aqui em Porto Alegre. E ele é irmão da Alice. É irmão da Alice, maquiadora. Beijo, Alice. Exatamente. E um grande obstetra, assim. E ele fala, Marcela, parto humanizado é parto que a mãe e o nenê saem bem. Tem parto, assim, claro, fiz todo um plano de parto super pé no chão, que nem ele disse. O que tu queria? Eu quero saber o que tá acontecendo, eu quero que vocês me conduzam, me digam, é pra cá, é pra lá. Eu gosto de informação, acho que é uma coisa de jornalista, sabe? O que é? O que tu vai fazer agora? Como é que eu tenho que fazer? Mas não fique criando mundos de que vai nascer de cócoras na banheira, quando não dá, gente. Vai dentro do que o teu corpo e o teu bebê estão... E, lógico, teu médico, ou enfim, tuas doulas, né? E aí, não entremos em maiores, mas eu gosto de hospital e médico. E assim, eles
eles nasceram. também. Uma das coisas interessantes das minhas gestações foram bem próximas, né? Porque da primeira às 32 semanas, eu comecei a ter pressão alta. Tava também super bem, não engordei quase nada, Eu né? também. Fiz tudo à risca, aquela bem, né? Bem disciplinada pra que tudo corresse bem. E ali já começou a mexer comigo. Eu falei, gente, aí descobri que não poderia ter um parto normal por uma questão da posição que ela tava, Sim. transversa. Na hora do parto, toda aquela filmagem e tal, não conseguiam tirar a criança, a obstetra deslocou o ombro, ela nasceu com um apigar muito ruim, Ai, nasceu com um gente. probleminha, não sei o quê. Resumo, não tenho filmagem, não tenho foto, não Se tenho tivesse, nada. talvez Mas nem tem uma quisesse ver. filha. Mas tem uma Estamos filha bem. inteira. Então isso é importante gente. para as gestantes. Estamos bem, deu tudo É. certo. E isso são coisas que, né, vamos Eu, a a Mercedes, nasceu em meio à pandemia, né? né? Não podia nem entrar. Nada. Verdade. Ninguém, não teve vidro, não teve nada, não teve ninguém olhando ela a primeira vez ali, além da gente, né? Não teve foto, não teve vídeo, só teve a gente Que ali. coisa, né? É, E a num gente outro vai, tempo. se refaz as expectativas. Se a gente não coloca em excesso, É. a gente vai moldando. Mas eu acho que conforme tem isso mesmo, que a Marcela tá falando, né? A gente vive um tempo de informação hoje, e esses dias eu até estava lendo exatamente, às vezes, o contrário também. A gente também fala muito hoje em dia sobre... Eu, por exemplo, tive gestações super difíceis, assim, de muita hiperemese e desânimo. Mas, assim, isso não torna a gestação também algo ruim, Não, né? exato. Agora, a gente falar, né, tirar um pouco desse romance de Ah, estar sem grávida, dúvida. estar sublime, né? Não, é difícil, porque imagina, tu tá carregando um outro corpo dentro de ti. Gente, Isso pesa na é. coluna. Isso pesa né? em tudo. Pesa em tudo. Eu ficava ali no Federico, que eu tive que ficar em casa, eu ficava arrasada de não poder sair, de não poder fazer as minhas coisas que eu gosto de sair. Eu digo, desde trabalhar até passear, até qualquer coisa, não podia, era aquela coisa em casa. Aí eu não aguentava mais, eu enchei horrores no final da gestação. Roupa, que é uma coisa, né, que tá no meu dia a dia, que eu gosto. Nada cabia, eu não aguentava mais, eu queria queimar aquelas roupas no final, aqueles vestidos com aqueles kimono, que era tudo igual. A minha mãe vinha, me trazia a roupa, eu queria agradar. É isso. Já na do Santiago já não teve nada disso, eu me sentia muito mais bonita, porque eu enchei muito menos e tal. Aí ele tava sentado, agora tu falou, chegou ali 30 e poucas semanas, ele tava sentado, e aí eu... Bom, né? Putz, tive um parto normal super legal do primeiro, super rápido, assim, saudável e bem. Vamos fazer eu já tinha 2, 3 centímetros de dilatação, vamos fazer uma forcinha. Aí meu médico me orientou, me passou até uns exercícios que se chamam spinning babies, que a gente pode falar em outro momento, que é uma técnica de uma enfermeira americana maravilhosa para virar o nenê dentro da barriga. Pode falar, Pode você vai falar. falar. Não, então, ela é uma doula e enfermeira super certificada, assim, que desenvolveu uma técnica que chama Spinning Babies, faz vários movimentos com bola de ponta cabeça e tal, para evitar aquela movimentação que hoje pouquíssimos obstetras fazem de colocar a mão, sabe, dentro e virar nenê. Isso existe. Era feito. Inclusive, meu avô, pai da minha mãe, era obstetra lá em Cruz Alta e fazia esse tipo de coisa, assim. Mas hoje é muito mais... Ai, não, tá sentado, não sei o quê... Vai pra cesárea. E aí eu fiquei com aquilo, ai, vamos tentar. Ele disse, olha, Marcela, não tem nada. Me deu toda a orientação, procura, não tem nada certo de que vai acontecer, mas tem grande chance de ele virar, porque tu já teve o Federico assim, tu já tem tantos centímetros. Gente, eu comprei a bola de pilates, aquela fazia todos os exercícios, ficava de ponta cabeça no sofá, com as pernas pra cima, e ele virou com 36 semanas. Teve uma noite que eu tava dormindo, passei muito mal, achei que eu tô com contração. Cheguei no outro dia, fui fazer eco, a minha médica, não acredito, Marcela, ele tá virado. Aí eu disse, bom, e aí, virado, encaixado. Não adiantou nada. Não adiantou nada, a minha pressão foi lá pro pé, foi pra cesárea. Então assim, gente, né? Agora, coisas. vamos falar de pandemia, já que eu É. trouxe ali essa questão, Aham. né? Porque, imagina, os dois jornalistas... Isso aí. Não, a gente até É tem, uma boa pergunta. tem outra coisa pra gente falar antes, que é da Marcela, do tempo de trabalho, assim. Uhum. Como é que foi esse período de licença maternidade? Tu deu uma parada de trabalho e depois retomou. Vamos falar um pouquinho disso antes, pra depois a gente entrar na pandemia. Até porque junta com pandemia, né? O que foi planejado foi estendido por conta da pandemia. Mas sim, era uma ideia parar. Porque eu tinha isso em mim, assim, de que eu acho muito cruel, sabe? A gente pode falar sobre o mercado de trabalho, sobre 4 meses, a gente sabe que a realidade das mulheres é essa, é difícil. E eu tinha essa possibilidade, essa
que tu tava fazendo na época do Federico? Na época do Federico, eu tinha uma empresa que se chamava Ghost Inspiração de Moda, que eu fazia planejamento de comunicação para marcas de moda, estilistas, marcas, fazia assessoria de imprensa. Sou jornalista, sou formada em moda, já trabalhei com TV, com vídeo, com um monte de coisa assim. E quando eu voltei dessa minha pós-graduação, eu tinha decidido que eu não queria ser mais funcionária. Isso não Empreender. Queria empreender. Não tinha uma relação com a maternidade, mas depois as coisas, elas vão, né, se encaixando. Mas eu sempre gostei muito de me coordenar. Talvez no meu íntimo já fosse um projeto, né? Mas assim, eu gosto de me coordenar, de coordenar o meu tempo, de coordenar as minhas atividades. Eu nunca gostei muito daquela coisa corporativa, andando um elefante branco que tem que ir, que tu tem que seguir. Nunca me adaptei muito. Então, eu fundei, né? Founder of Ghost. Tu era CEO de mim mesma e de só eu, né? Eu sou CEO da minha própria empresa. Adoro as bios de Instagram, né? Founder of, daí uma arroba. Não, era essa empresa que era eu contratando e chamando pessoas para determinados projetos. E assim eu fiquei de 2014 a 2018, quando engravidei. Estava com alguns projetos em curso, me desvencilhando e terminando alguns contratos grávida. Mas aí tive que romper abruptamente, acho que 3 ou 4, se não me engano, passar para alguns colegas jornalistas e tal, fazer o encaminhamento, porque tive que parar de trabalhar, mas era isso que eu fazia. Uma rotina super legal, começando 4 anos ali, né, pegando algumas coisas interessantes de mercado, conhecendo um monte de gente da moda, da comunicação aqui no Rio Grande do Sul. Mas aí parei. E a ideia era parar, porque como ninguém dependia de mim, no sentido de outros funcionários e equipe, nada, era, vou enxugar aqui, nos planejamos, né? E vai dar tudo certo esses, sei lá, 6 meses, 10 meses, 1 ano, vamos aumentar, vamos ver. E aí, já não amamentei tanto quanto gostaria, foi super difícil o começo da amamentação com o Federico, mas aí curti a estar ali. Ali com 6, 7 meses, eu comecei a voltar para o mestrado, que era o que eu estava fazendo. Eu já tinha... já estava no meio do caminho, fazia o mestrado em design aqui na Unicinos, em Porto Alegre. E aí, precisei retomar ali, quando ele estava com 8 meses. Que eu acho que não foi uma volta de uma licença maternidade de trabalho, mas eu tive que me conectar, né, com outras coisas super diferentes da maternidade, que eram o design, a moda, o que eu estava estudando. E ali foi bem difícil, porque eu ainda me sentia bem alienada e meio burra, no sentido de hormônio mesmo. Era super difícil para mim ler, escrever e produzir para o mestrado. Assim, tive bastante ajuda ali. E ali, aí eu brinco que foi meio que marcou, porque como a gente queria emendar, o meu plano não era voltar a trabalhar, porque eu já queria engravidar de novo. E aí, na semana que o Federico fez 1 ano, ele fez 1 ano, eu defendi a minha dissertação de mestrado, o Luciano fez 40 e eu engravidei de Santiago. Oi! Tipo, em 5 dias de Como diferença. disse a Tati, nada vem sozinho. Nada vem sozinho. Aí, tô grávida de novo, e aí foi essa gestação. Aí a gente tava reformando um apartamento, mudando. E tu fazendo o... Não, aí eu tu já tinha defendi. defendido o Daí eu mestrado. estava... Eu gostaria de trazer uma pergunta. Por que as mulheres fazem as reformas dos apartamentos quando estão grávidas? Não sei. Mas eu comecei sem estar grávida. Daí, óbvio que tinha É. aquele outro quarto. O que a gente vai fazer aqui? Deixa assim, vamos fazer um quarto de hóspedes. No meio do caminho já muda o projeto. Chegou o Arquiteta, hóspede. tá aqui o hóspede. Já virou, Aqui o hóspede. já virou o hóspede Ciclo do hóspede. fixo. Né? Ai, mas que bom, Foi né? ótimo. O projeto E aí tu deu voltou a certo. trabalhar. Aí Aí o veio a pandemia. plano era voltar a trabalhar com Santiago ali também. Vamos vendo, vamos curtindo. Apartamento novo, casa nova, o Federico um pouquinho maior, já na escola. E trabalhando em casa. Trabalhando em casa sempre, desde a da empresa, nunca quis ter escritório, gosto de trabalhar em casa. Projetei um escritório num apartamento novo, lindo, incrível, uma biblioteca. O que aconteceu? Pandemia, quem é que foi usar o escritório? O marido, a Já Rádio Gaúcha, Ai, todos olha os só. podcasts. Santiago com 3 meses. Te restou o closet. Me restou o closet pra tentar fugir pros meus 5 minutinhos, né? Vê, né? Mas foi exatamente isso, assim. Não tava nem pensando em voltar a trabalhar, tava com o Santiago pequenininho, amamentando. Amamentei mais tempo e melhor, no sentido de que foi mais fácil. Foi diferente a amamentação do Santiago. Então, eu tava lá no meio o Fê na escola, a gente super bem, pá, fecha tudo no dia do aniversário de 2 anos do Federico, 18 de março, Porto Alegre, fecha, babá, fica em casa. Agora... Pega o escritório, vira rádio, todas as rádios da manhã à noite, uma barulheira lá em casa, né? Gritaria, fone de ouvido.
eu e os dois em casa, e a Glaura, nossa babá, que ainda bem ficou com a Anjas. gente, né? Nesse momento, aqueles primeiros tempos. E depois, claro, fomos voltando, mas assim, sem perspectiva de como vou fazer para voltar a trabalhar. Porque além de estar tudo ainda, né, muito crítico em termos de pandemia, eu também ali me perdi um pouco nas crianças em casa, sem escola, eu amamentando qual Pois é a minha a perspectiva pergunta de era essa, trabalho, né, o que Xana? vai ser. Como é que vocês fizeram? Porque, assim, o Potter no ar, direto. Tu também, enfim, naquele momento ali de vislumbrar e já Não, sentindo daí já essa matei ali. necessidade, né? É. E com os dois pequenos... Mas aí o que a gente faz é isso, né? A gente amassa uma das necessidades e vai para outra urgência. viu? Porque assim, comecei por trabalho, agora eu não consigo pensar. Então vamos atender isso aqui. Uhum. Já que bom, né? Tá tudo bem, a casa tá aqui, tem comida, tem um trabalhando, vamos atender essa infância. Vamos ficar aqui. Aí passou aquele primeiro ano, ali final de 2020, agora eu posso começar a pensar. E ali eu comecei, já não, eu preciso voltar, porque aí eu já tava ficando louca. Marcela, e aí surge o É. Moda Importa, não Surge é? o Moda O teu Importa. podcast. Exato, porque é a brincadeira do fui pro closet, sabe? Porque eu comecei ali a ver, eu vou começar a experimentar, fazer algumas coisas que eu não fiz antes. Uhum. Eu sempre trabalhava fazendo a comunicação para as marcas e eu nunca aparecia. Eu não falava. Não... E eu lembro de alguns clientes meus me dizendo assim, Marcela, mas tu podia fazer isso? Por que a gente tem que chamar alguém para fazer? Não esquece, tu pode fazer isso. Se tu faz isso com tranquilidade, se tu faz o vídeo, eu, não, profissional, perfil pessoal, minhas contas fechadas. Vamos abrir esse Instagram, vamos ver o que dá aqui, vou começar a aparecer um pouquinho mais, parar de separar uma coisa da outra. E aí comecei a ir pro close nesses 5 minutos de calma e conversar, né? Um pouco um monocast, assim, eu e o espelho ali. E aí foi realmente na pandemia. A gente começou a sair nos finais de semana para fazer os guris dormirem, aquela voltinha marota. Ah, uma Lá volta pras de carro. bandas da casa da Xana, Aham, sabe? Eu Zona conheço Sul. toda a zona rural de Porto Alegre, porque a gente realmente botava os dois no carro, tudo muito fechado ainda, essa necessidade de ver de ver verde, de ver Sim. sol, de ver... E os dois dormiam super bem, faziam sua sonequinha ali, a gente ia conversando, e eu tava tão angustiada e querendo me reconectar com as minhas coisas que eu atormentava o Luciano falando sobre tudo, de moda. Tu viu o que tá acontecendo na marca? E ele é super interessado, assim, gostava de saber esse meu olhar mais amplo da moda. E eu comecei a trazer isso. Falei, Marcelo, isso aqui é um podcast. A gente precisa fazer um podcast sobre tudo isso que tu tá falando. Eu, tá, mas e tu? Eu sou curioso. Eu vou ser o curioso, eu vou ser o perguntador. curioso, eu vou ser o perguntador, eu vou ser o jornalista e tu vai... E eu, vamos. E assim a gente começou absolutamente despretensiosos. No closet, e assim seguimos até agora, apesar Ela no de closet eu e ele no closet escritório. E ele no escritório. E as Ele ficou o crianças? dono. E as crianças onde dava, né? Lá embaixo, no prédio, brincando um pouco com a Glaura, ou no Aham. quarto, ou muitas vezes invadindo Sim. a gravação. Já vi algumas. Mas aí, quando a gente começou a gravar, já era abril de 2021. Gravar mesmo, assim. E aí, eles já estavam de volta na escola. O Fê já estava de volta, agora já nem me lembro. Acho que o Santi já tinha começado na escola. As coisas já estavam voltando. E começaram a ganhar um corpo. E eu comecei a vislumbrar neste caminho de, efetivamente, poder falar sobre moda. Um outro rumo profissional. E também de aparecer um pouco mais, de dar minha cara a tapa, de brincar um pouco com o que eu sei fazer, que é comunicação, que é moda. Então, assim, também me tirei várias amarras. Ou assim. seja, a maternidade mais a pandemia te fizeram dar uma guinada Aham, profissional, exato. né? É verdade. Mas já Exato. havia esse intuito de ser tua própria chefe, né? Sim, Que eu sim. acho que isso é inerente a ti, pelo que tu tá contando, Exato. né? De ter o teu próprio negócio. Mas também eu acho que a maternidade parece que te tirou uma amarra, assim. Total. Né? Te deu essa coisa de... Cara, eu sou isso aqui mesmo e quem E quiser vamos ver. comprar, que compre essa isso aí. Marcela, Assim, se expor. Venho de me expor. Eu acho que é isso, sabe? Porque comecei a me expor já... quando tu abre, né, as redes e começa a mostrar o teu trabalho, e é um pouco disso, de não dar muita bola, porque... Tu acha que a os maternidade outros, sem dá um pouco dúvida. disso, assim? Tenho nem dúvida. É um pouco eu vou criar meus filhos em cima do que eu acredito e eu vou fazer meu trabalho também, certa de que tô fazendo o que sei, o que gosto, tô dando o meu melhor, vou fazer assim, mas assim, sem muita preocupação com o que os outros pensam, né? Senão a gente fica doida, né? Já Que- tava um pouco doida ali, presa em casa com as duas crianças ali, por isso que eu brinco, tô medicada. Tava no closet
gostoso, mas assim, gente. Faz terapia? Faço terapia. Voltei Óbvio. pra terapia nesse momento. Óbvio. Tive um transtorno de ansiedade generalizada. Sim. Porque fica tudo bem, tu segura bem os filhos, mas lá dentro tu tá assim, meu Deus, o futuro, o que vai ser? Quando é que eu vou começar Sim, a trabalhar? Como é que eu sim. vou fazer? E tu nem te dá conta, e quando tu te dá conta, isso Tava explode em louca. algum momento. E depois em que a algum coisa lugar. passou, né? Porque mas ali quando tá acontecendo, a gente A tem gente- essa tendência Mas a tu sabe que eu seguir acho que eu fui firme, né? assim, Será que tem até algum rápida. estudo se tem mais mulheres com transtorno de ansiedade do Ai. que homens? Deve ter, né? Porque eu acho que Porque- eles canalizam de formas diferentes. É, assim. não, eu acho. É. Vou fazer essa É. pergunta. Se bem que os homens têm a questão do estresse no sentido do ritmo, Burnout, né? infarto, Exatamente. eles vão do pra uma ritmo. outra... Eles vão pra uma outra É. seara, não é bem por causa Mas da, é que da paternidade. Mas né? eu acho que, na verdade, aquilo já materializa em algo físico. Uhum. A mulher parece que ela vai vivendo, daqui a pouco, puf! É. Explode uma bomba. Mas sabe que eu Explode uma acho, bomba. e isso é uma coisa boa também, que é toda essa história da maternidade, da rede de apoio e tal, que é, sim, eu tava em casa com 2 crianças, tem uma rede de apoio, tinha o Luciano, tinha a babá, a força toda, a tarefa em volta, a mãe, o pai, a sogra e tal. E eu vi que eu comecei a me sentir mal, porque eu tava assim, não conseguia dormir, acordava de noite. Comecei com um bruxismo terrível que paralisou um lado do meu rosto. Ah, tu teve isso, né? Foi horrível, gente, de verdade. E aí tu começa a ligar uma coisa a outra, tá? Alguma coisa muito... E crises de choro, assim, de me fechar no banheiro, de me fechar no closet, de me desesperar. Então, era a forma que eu tava colocando pra fora. Eu falei, preciso de ajuda. E assim, eu fui procurar uma psiquiatra, fui falar com a psiquiatra, fui falar com a minha mãe, fui falar com o marido, fui falar com todo mundo. Gente, ó, eu preciso... Tá, e aí... As coisas começam a se aliviar, voltar pro Foi seu aí que veio a eixo. yoga? E aí veio a yoga, que era um projeto já assim... Hum. Já tinha praticado, gosto muito de toda, enfim, a filosofia por trás, mas precisava colocar aquilo como uma rotina. E aí entrou. E aí muda a entrou. vida, E né? aí muda a vida. E aí muda a vida. Olha. Eu acho que uma pergunta boa, né, até pra gente fazer, a Xana sempre traz esses conteúdos, assim, será que alguma mãe não explodiu em algum momento? Em algum momento da pandemia. Não. Ou da vida. Da vida, mas da Ah, pandemia é. principalmente, né? Gente, E não, aí, e aqui estamos falando e o que a de- gente de- faz pela saúde das Enfim, mães, de né, situações diferentes, né, Tati? De condições financeiras, né? Estamos falando, por exemplo, eu sempre conto que eu fui pra fazenda, quer dizer, eu sou uma super privilegiada, porque meus filhos tiveram a possibilidade de ficar no verde, de ficar na rua, de Soltos. ver o sol, né? Mas quantas famílias passaram por situações muito complicadas nesse período, inclusive de perder, Não, né? perder emprego, perder um monte, pessoas, perder né? pessoas, É. perder Então, emprego. assim, foi uma fase muito difícil e para essa gestão familiar, principalmente, né? Essa administração familiar no sentido emocional e financeiro, complicadíssimo, né? E ali, assim, falando sobre estar em casa, os dois, eu vejo muitas pessoas, os divórcios, as coisas das pessoas que ficaram junto, ou Cresceram as que se... os divórcios, né? Isso são Cresceram números. muito, números claro, de estarem dados. fechadas em casa Uhum. com as crianças e trabalhando, né? Muitas vezes os dois trabalhando, os dois do casal, eu digo, talvez as duas pontas ali que não tem essa flexibilidade de estar cuidando das Sim. crianças e o outro trabalhando. Mas a gente, ao mesmo tempo, isso foi super bom para a fase que a gente estava vivendo com os nossos filhos. Ai, a gente estava vivendo uma lua de mel das crianças, assim, porque era maravilhoso ter o pai ali também, Uhum. na manhã, que era um momento que normalmente ele estava fora de casa, o levar, o buscar, depois já retomando escola, estar presente nas pequenas coisas, para o almoço, olha que o lanche, invade a coisa. E aí agora, quando ele retomou... Pois é, ia te perguntar. Eu brinco que era rádio atormentando, mas a gente tá super órfão agora da casa vazia. Porque ele retomou o presencial sim. quase que 100%. Claro, tem uma flexibilidade à tarde, em que ele pode vir trabalhar de casa. Eu ganhei meu escritório de volta, mas ainda nem me... Mas tá me sofrendo uma adonei, síndrome de uma- ninho vazio, de ninho vazio do pai. marido. E os guris todos os dias perguntam por que o papai tem que ir pra rádio trabalhar. Porque, lógico, que pegaram eles- 2 anos, assim, Eu, que eles na estavam verdade, muito... sou eu que tô passando por Aham. isso agora com os meus, né? Tipo, Sim. o Gonçalo. A Mercedes já super tranquila, mas Sim. o Gonçalo. Mas por que que tu tem que ir? Mas Aham. por que que tu tem que Se tu trabalhava aqui Sim. antes, por que É. tu tem que ir pra algum lugar, Já né? o pai não, o pai Não. esteve bastante ausente, até pelas Uhum. questões de saúde mesmo, né? De trabalhar no hospital. Então, a gente até durante um período, assim, ficou bem distante mesmo, Uhum. porque era importante Claro. pra manutenção da saúde em casa, né? Eu queria. A gente tem uns quadros, né, Muitos Marcela? Mas eu quadros. queria te fazer uma pergunta ainda antes dos quadros, que é: por que a moda importa? Eis a pergunta. Moda importa, porque moda é muito mais do que o que a gente escolhe pra vestir.
de manhã, mesmo que a gente ache que não tá escolhendo, a gente tá fazendo escolhas, né? Do que a gente colocou lá dentro do armário, das cores, dos formatos, mas que aquilo seja ali subjetivo, tem um monte de coisa por trás. Tem economia gigantesca no nosso país, no mundo inteiro. Tem sociologia, tem comportamento, tem autoestima, o poder daquilo de fazer a gente se conectar com o que importa. E não tô falando aqui de gordo, magro, alto, baixo. Tô falando de se sentir bem dentro do que a gente é e fazer com que a roupa represente isso. Mas principalmente por todo o entorno de uma cadeia de moda que tá com a gente enquanto a gente se vestir. Vai estar conosco, a não ser que a gente volte a andar com uns panos nus ou com os pelos dos bichos, só para se proteger. Muito antes disso, a gente vai continuar se vestindo e tem uma cadeia gigantesca por trás que traz muito disso da nossa sociedade, né? E da moda nossa não tá só no vida. que a gente veste, né? Não, Tá aí em é que todas tá, as em tendências de todas as consumo, tendências né? de consumo, de comportamento, de coisas que a gente indica, que a gente gosta, que a gente curte, que a gente compartilha. E Tá por todos os dentro dessa lados, né? pergunta, quero fazer uma mais profunda, já juntando a moda que importa com maternidade. O que tu acha que é a grande diferença nesse processo evolutivo da moda, assim, que a gente vê várias questões de sustentabilidade, né, de entender esse processo, como tu falou, da cadeia produtiva, da economia, mas assim, que moda tu espera que esteja no mundo dos teus filhos adultos? Ai, definitivamente uma moda mais transparente e mais consciente. Acho que ainda parece, e eu não gosto nem de trazer a palavra sustentabilidade, porque parece que as pessoas têm um ranço quando tu fala em Tem. sustentabilidade. O Luciano sempre diz, não fica falando de sustentabilidade no Moda Importa, mas é porque dentro de sustentabilidade não é ser um algodão 100% sustentável. É tu fazer uma cadeia que faça mais bem pro teu entorno. Então eu brinco que comprar local já é uma grande forma de tu ser sustentável, saber de onde é que essa marca é daqui, do Rio Grande do Sul, é de Porto Alegre, de uma cidade próxima, quem é que faz? Quem são essas mulheres que costuram? De onde é que vem o tecido? Que legal poder usar isso aqui, que foi uma outra estilista que criou, que contratou 5 costureiras e comprou aquele tecido lá de não sei aonde. Isso já faz ter mais significado em toda a cadeia. Então, claro, em outras vertentes, assim, pensar numa moda para os nossos filhos muito mais, assim, muito mais certeira, muito mais sustentável, muito mais consciente de que reutilizável, de altíssima tecnologia. Aliás, eu vi a Marcela falar algo de acho que uma marca de amigas tuas, né, que fizeram um estudo de que a roupa, até uma determinada idade, ela é usada por 3 meses, né? Não à toa, é de 0 a 3, de 3 a 6, de 6 a 9. Então, imagina, tu vai gastar uma grana pra comprar uma roupa que tu vai usar durante 3 meses. Quantas vezes tu vai usar durante 3 meses se tu comprar 10, né? Exato. Imagina. Então, elas fizeram uma marca que era... um uma aluguel, assinatura, uma né? assinatura que tu aluga as roupas por temporadas. Aí tu fica 2, 3 meses com aquela, passa, já não serve mais. Principalmente ali até os 2, 3 anos da criança, né? Que é quando eles perdem muita roupa. Ou tu faz assim. mais filhos e vai passando de um pro outro. É, Quando do mas isso Francisco, aconteceu lá em casa. poucas vezes eu também. comprei uma roupa pro Francisco. Tem os primos também que mandam, que trocam os filhos de amigos, mas aí isso é também talvez uma evolução do brechó, né? Eu, Sim. quando os meus filhos pequenos, Sim. surgiu assim, né, essa economia circular, né, da moda Exato. circular, na verdade, e isso, no meu entendimento, que já penso sobre isso há bastante tempo, veio muito para casar com a ideia de que sim, a gente pode usar por um período, outra pessoa vai usar, e aí o que já não tá dando para ti já vai servir para o outro, sempre, né? Não, Então é uma consciência também, não é só por questão de economia, não, mas é por uma questão de consciência, que aquela peça vai durar anos e anos e atender muitas crianças, né? E a gente vai para um caminho que é sem volta, de alta, além da moda circular, do upcycling, de todas essas vai Do e quê? volta. Upcycling. Que vinha a ser o quê? ser esse vai e volta, né? O retornar, upcycling. Desculpa, é que eu aqui fazer, sou bacudinha. sei lá, essa camiseta com as garrafas PET, e todo esse caminho circular dentro da Entendi. moda. Ou o revender, ou o doar. Além disso, as novas tecnologias todas que a gente tem, ainda em pequena escala, mas com muitos grandes nomes e marcas desenvolvendo isso e tentando trazer isso pro mainstream, né? Para as marcas, para o nosso dia a dia, que é
o plástico que tu tira do oceano, tu vira, faz aquela fibra, não sei o quê, ou a teia de aranha que vira uma seda e tu pode fazer camisa e gravata. As cascas de laranja, aqui no Rio Grande do Sul a gente tem casca de abacaxi, casca de laranja fazendo couro. São olha só. casos maravilhosos. Indústria, resíduo de indústria, todas essas possibilidades para fazer novos tecidos, novas ferramentas, tecidos tecnológicos que protegem do sol, que vai contra suor, que vai contra... Então, eu acho que a moda é por aí. Eu espero que os nossos filhos façam esse tipo de... Tenham esse tipo Acho de que a humanidade consumo. passou por um tempo, assim, de descoberta do tudo que era possível, né? E eu acho que agora a gente caminha pra uma inversão ou um retorno, tá? Ok, a gente já foi até onde tudo era possível, o homem já foi na lua, a gente já descobriu que dá pra falar com a pessoa que tá lá do outro lado do mundo, por vídeo, por áudio, por, enfim, fibra ótica. Bom, mas agora o que realmente disso tudo é importante pra gente se manter neste mundo, Tu né? sabe que a gente, inclusive, fala tanto na moda quanto na gastronomia, numa série, do retorno ao artesanal. É tanto isso, e lá numa ponta que agora tu volta para uma moda também do feito à mão, que tem todo esse resgate também. O crochê agora tá super Crochê, na moda, né? tricô, mas fora isso também de reutilizar essas fibras, de voltar a dar importância para aquilo que é feito localmente, na comunidade, E a gente resgatar viveu os um alimentos. tempo de muita descartabilidade das coisas, né? Os meus filhos usaram roupas da minha infância e dos meus irmãos, né? Hoje é muito difícil muito tu pegar uma roupa que Elas vai não duram, durar né? 40 anos, né? Então, Exatamente. na verdade, o que se é feito hoje também é feito para durar menos, né? Exato. E isso não só na roupa, mas na tecnologia, enfim, a uma obsolescência televisão. programada, né? Do Humberto Guess. Tá, olha aqui, Só- ó, eu vou só- servir um suquinho. Tá, Toma vai tua água servindo, pra eu te eu dar um só suquinho. queria falar uma coisa da moda que eu acho bem importante, que, na verdade, muita gente tem um certo preconceito, assim, por falar de moda num mundo que tem tantas outras necessidades, né? Mas eu acho interessante pontuar, e trazendo agora pra questão dos adolescentes, que tô nesse campo, tô no jogo, tô pra jogo, né? É que como o vestir começa a ter um significado importante na adolescência. Porque é a partir do vestir que se comunica. E eu acho que isso é interessante das pessoas entenderem da moda, né? Que é a partir da escolha que a gente faz do que vestir, quando se pode fazer essa escolha, né? Vamos deixar aqui. Sempre se pode, bem eu dito, acho. Sempre né? se pode. Sempre Eu acho também. É. A cor já é uma escolha, Sim, o formato é uma exato. escolha. Então, assim, que aí tem mensagens importantes, e a gente observa. Eu observo agora o jeito de cortar o cabelo, o jeito de, Os né, acessórios. os acessórios. Detalhes, Não, eu sou esportista, não, eu sou mais não sei o quê. Moda é comportamento. Moda é comportamento. É expressão então, assim, de comportamento. tem um significado. Eu Não, acho que é e eu importante gosto de deixar dizer, isso, assim, assim, que registrado. Eu acho que a moda é um retrato da sociedade que a gente vive naquele tempo. A gente Exato. consegue voltar, olhar pra trás e ver as mulheres, né, as mães de diferentes épocas, só olhando uma fotografia pela roupa que elas usavam. A gente verdade. diz muito daquele tempo. E os adolescentes também traduzem, eu acho isso muito bem, né? Porque tu vê aquele tempo, eu, adolescente, completamente diferente dos adolescentes de agora. Ao mesmo tempo, tem as coisas que se repetem. E aí eu brinco lá em casa que a gente tem um pequeno adolescente de 4 anos que gosta de escolher tudo que usa. Não consigo comprar uma camiseta. E eu tenho uma que ele não- pequena sem ele adolescente ver. de 1 ano e 10 Ai, meses gente, que como é que escuta faz? tudo, que escolhe Aí, tudo. Luciano, isso não é moda, importa? Não era o que tu queria? Tá aí, agora ele se senta na frente do armário e diz, isso não, isso aqui não, porque isso aqui não combina, porque não é, eu só gosto disso, eu só gosto daquilo. Agora E não as sei como. combinações são lindas, né? São lindas, me enche de orgulho. Mas lá em casa Falando, não. não. Já o pequeno aqui, ó, não tá nem aí, vai, tá, desde que esteja confortável. É que agora eu quero te fazer uma pergunta. Vamos Tu pro sabia... suco de uva Aliança, sem açúcar, 100%, fruta. Tu sabia como é que se serve a caixinha? Aprendi há pouco tempo. Acho que talvez até com vocês ao contrário, né? Aprendeu com Foi, ao contrário, né? Foi, olha Morro aí. de vergonha. A Quantos Xana anos? manchou várias blusas, Várias. manchou a mesa, Várias. até que aprendemos. 37 anos servindo errado. eu 42. Eu não vou falar o meu, tá? Não vou falar meu número. Mas olha aqui, aproveitando para falar do nosso parceiro, que estão chegando os nossos quadros, e é o Suco de Uva Aliança que anuncia os nossos quadros. A Vinícola Aliança, Suco de Uva Integral, 90 anos de tradição e qualidade. É super importante a gente falar, porque a gente aqui se preocupa, né, com a moda, se preocupa com a alimentação, se preocupa com várias
várias coisas que estão envolvidas no dia a dia da nossa maternidade. E tá aí, ó, o suquinho de uva aliança. A versão para as crianças, que tu já vais levar lá pro feio. Eles adoram. Pra botar na lancheira, Pra botar na medida lancheira, certa. sem açúcar. E tem nas cantinas. Saboroso. E sabe Isso. que eu também ouvi esses dias, mas essa eu não sei se é verdadeira. Que também o canudo tem um outro jeito virado, que isso aqui seria pra dentro. Aí vamos pedir pra Vinícola Aliança Olha, nos boa. confirmar. Porque eu vi Ontem o essa imagem, Gonçalo me disse isso. que é pra dentro o canudinho. Então vamos fazer o Gonçalo nos ensinar. Que aí não respinga, não faz aquele ele disse, pinga-pinga. mãe, não deixa assim, mãe, não deixa assim. Por quê, Gonçalo? Porque vai virar tudo na tua cama. É. Ele tava tomando um suco antes de dormir. Eu, mas por quê? Ele, porque essa coisinha tem que ficar pra dentro. Tu viu? Vivendo Aliança, e aprendendo com as contrato, crianças. Gonçalo. Vamos fazer um tutorial com o Gonçalo. Aliás, Gonçalo e Federico que já foram confundidos, né? É verdade. Eles vou te servir um suquinho. Eu por favor. procuro sempre, antes de colocar o canudo, eu procuro levantar essa partezinha bem. E tomar um pouquinho até pra não dar aquela... não. Mas só levantando Vem já aí funciona, não. Só Um levantando tutorial de Mas como a gente usar promete. o canudo. Se É, eu vai ter. tivesse um canudo. Vai ter um Essa tutorial. eles não conhecem. Saúde, Ai, então, pra nós saúde. anunciarmos os nossos Sim. quadros. Saúde. Que vão ser quais? Quais nós vamos começar hoje? Eu acho que assim, ó. Mordi a língua. Mordi a língua é o melhor de todos. A gente tá sempre em sintonia. Em que, quando, como? Muitas vezes. Tem língua ainda ou não tem? Agora a pergunta vai ser assim aqui. É. Tem língua? Sobrou alguma coisa? Olha, mordi a língua em dizer que não ia ser mãe, que não queria ser mãe, que não achava que não mordi a língua, porque a minha mãe dizia, Marcela, acho que tu vai ser uma ótima mãe. Não sei, tinha um papo assim de, não, calma, talvez tu mude de ideia. Mas ela sempre falou, o importante é querer. O importante é querer ser mãe. Sim. Antes de qualquer coisa que a gente estava falando antes, né? Então, a primeira mordida foi sim, quis ser mãe. E achou que não E ia. achei que não ia. E a segunda, eu acho que é a de achar que ia ser um pouco mais... não sei qual é a palavra, mas ia conseguir algumas coisas, assim, não, deixa isso aqui, separa isso aqui daqui, não, é tudo junto, é tudo numa coisa só, é tudo na mesma cama, é tudo agarrado, é tudo super bicho, super Sim. mamífero. Eu achava Mais racional, talvez. Isso, achava que ia ser mais racional e sou racional, mas sou só coração e paixão vivo de amor por ele. Deixa eu te fazer uma pergunta antes do próximo quadro, que é o seguinte, eu já te vi falando com especialistas e tal, o doutor Tiago, uma vez fizeste uma live com ele. Quando é que te despertou? Porque eu sempre trago essa questão aqui, que quando nos preparam para a maternidade, a gente fala sobre a gestação, a gente fala sobre os cuidados pré-natais, a gente fala sobre o enxoval, sobre o parto, mas poucas vezes a gente fala sobre educação, quando a gente está se preparando para ser mãe, né? A gente fala pouco sobre as fases de desenvolvimento da criança, é uma coisa que a gente vai descobrindo muito, assim, sem querer. Quando é que tu te despertou para essa coisa da educação, que eu sei que tu acompanha muito isso da psicologia positiva, da educação respeitosa, que tu pesquisa, que tu estuda isso, compartilha bastante nas tuas redes? Sim, sem dúvida ali no primeiro ano do Federico, quando eu comecei a ver que a gente precisava repensar, não repensar, porque eu não acho que eu cheguei a fazer diferente, mas que precisava estar atenta para que lado ir, sabe? Que tipo de educação, o que eu queria colocar ali dentro de casa. E aí comecei a ir atrás desse tipo de informação, lógico, tentar, né, nos cercar de boas leituras, de bons profissionais, bons perfis, boas dicas, boas trocas com pessoas que entendem disso. Mas também, ao mesmo tempo, conseguir ali já com o Santiago dar uma relaxada, porque também vim com muita expectativa no sentido de vou fazer de tal jeito. Estava conseguindo fazer com o Federico, não assim seguir tabelas e coisas tutoriais, não, mas também dá para fazer do meu jeito. Eu consigo ir por este caminho, mas deixa eu me escutar um pouquinho Flexibiliza, também. Flexibilizar. Né? E senão a gente também fica achando que nunca tá bom, né? Nunca tá bom, que eu sempre podia fazer diferente e que tem um outro caminho e que talvez se eu fizesse por aqui, aí também isso é de pirar, né? É o ser ou não ser das mães. Acho que eu comecei a confiar mais, a me cercar, foi ali no primeiro ano a me cercar da informação, ir atrás de informação pra educar, mas ali com o segundo filho também a confiar mais no meu instinto. Que bom. Boa. Que bom. A gente Boa tem dica, aqui, confiar no instinto materno.
o quadro Minha Mãe Dizia, que a tua mãe é super presente, né? Na educação dos seus Super. filhos, também na tua vida. Tem alguma que tu Frases, possa conselhos, coisas que destacar? tu pensava que tu não ia repetir, ou que tu Ai, repete também. Ai, são Ou muitas assim, também, né? que tu te vê fazendo, sabe? Aham. A gente sempre dá o exemplo que a gente acaba tolindo a convidada, né? Mas é o casaquinho, não esquece o casaquinho, sabe? Uhum. A gente começou ali quando o Federico tinha uns 8 meses, por ali, a ter noites horríveis de sono, assim. Ele acordava a cada 40 minutos, era desesperador, porque a gente não conseguia nem largar no berço, chorava. E a gente não sabia o que estava acontecendo, e a gente começou a buscar essa coisa de informação. Aí a gente foi fazer uma consultoria de sono, que são coisas que hoje eu já repenso também, já tenho um outro olhar sobre isso, mas era uma pessoa super talentosa, realmente, assim, preparada para aquilo. Só que no primeiro dia da tal da consultoria, eu vi que não ia dar certo. E aí eu fui falar pra minha mãe. Sabe, eu falava, mãe, eu tô desesperada, porque a gente acorda 40 minutos e eu não sei o que eu faço. Daí eu trago ele pra minha cama. E eu sempre gostei de eles dormirem com a gente. Só que nem assim, não tava nem dando muito certo. Eu trazia pra minha cama e ele gostava que a gente, até hoje, ele gosta de dormir com a gente. Uhum. Com pessoas do lado. Gonçalo também. E aí, eu tava nessa dúvida, trago, não trago, já. E eu sei que eu fui, mãe, eu trouxe. Ela, só põe na tua cama, Marcela, dorme, deixa ele dormindo lá, qual é o problema? Eu falava, não, ele vai dormir no berço. Eu vou fazer ele dormir no berço e a gente vai contratar uma consultoria do sono. E ela, ai, não vai dar certo. Não vai dar certo. Isto não é como treinar um cachorro. Filhos não são cachorros. E eu falei, o que é? E eu lembro que a gente discutiu, a gente não discute, mas eu falei, tu deixa eu tentar, pelo menos, eu lá no auge da insônia. Sim, do puerpério. furiosa. Deu um dia de consultoria, eu falei pro Luciano, A minha mãe tinha razão. a minha mãe tinha razão, eu não tenho a menor. Não existe eu fazer isso aqui com essa criança. Agora a gente vai fazer esse mês de consultoria, porque já tá pago. A gente vai. Talvez se a Lu esteja assistindo, porque ela nos segue, eu vou dizer, Lu, a gente meio que te enganou durante um ano, um mês, porque a gente foi dizendo mais ou menos que a gente fazia, só que a gente acabava trazendo ele pra nossa cama todas as noites. E assim a gente dormiu. Até o Luciano comprar uma cama maior e todo mundo dormir bem. Eu foi já isso que ele comprei a fez. cama maior mesmo. Quando a cama maior que tiver, A por maior que favor. não cabia no Duas. quarto que a gente Não, e lá em casa são morava. 5 mais 2 cadelas. Exato, agora nós é uma estamos galera. assim, né? Tu também tem cachorrinho, Tem cachorro, o Pablo, e ele tá incluído, agora ele cabe na cama também. Mas foi assim, o Luciano foi lá e comprou a maior cama, daí não cabia as mesinhas, não interessa, bota essa cama aqui, encosta na parede que nós vamos ficar com essa cama, porque é o jeito que Porque vai todo uma mundo dormir. coisa eu E eu só posso olhei pra minha atestar pra vocês. Chega o dia que tu vai querer dormir com eles, eles Eles vão não dizer, vão querer. não, Exatamente. mãe, não tô afim. Mas eu virei não, o fio, então mãe, assim, minha mãe dizia, isso não vai dar certo, traz pra tua cama, e hoje eu quero que eles venham, porque eu sei que esse dia vai chegar Vai e chegar. eu não vou dormir mais com eles. Meus 5 minutos de silêncio. Como é que tu consegue te desligar dessa maternidade e ficar 5 minutos contigo? Qual é o teu ritual? Ai, eu gosto do meu cafezinho, de me conectar com alguma coisa que importe ali, seja um livro, seja algum gatilho estético, porque eu acho que eu sou muito conectada a isso, mas é assim, de parar, respirar, tomar aquele café pensando, organizando a vida. Sou muito metódica, assim, pra organização, então eu gosto de fazer listas e escrever e fazer tabelas, é um pouco esse ritual, assim. Esses são os 5 minutos, né? Quando a gente tem Trabalhando, uma hora, a então. gente faz outra coisa. Não é nem trabalhando. Às vezes é pensando em coisas de lazer, sabe? Entendi. Referências de coisas bonitas, de coisas que... Deixando a criatividade, desopilando né? um pouco, Desopilando, deixando a mente preferência girar, com um cafezinho. assim. Lembrei com de mais outra coisa que eu tenho uma espumante. curiosidade pra perguntar pra Marcela. Como é que foi a primeira viagem sem os filhos, sem o filho? Porque assim, eu acho tão lindo que vocês conseguem Ai, fazer gente. isso. Isso eu acho que eu ia dizer. Depende. Quanto tempo eu tenho? Tenho 5 minutos, dá um café. Tenho 1 hora, dá pra fazer yoga. Tenho uma tarde inteira, o que dá pra fazer? Então, quantos minutos eu tenho de silêncio, entendeu? Entendi. E tem uma semana, posso viajar com o marido? Então vou viajar com o marido. Porque é uma coisa que eu acho que É uma conquista. é uma conquista. Mas foi meio atravessada, porque teve aquela viagem que eu tava grávida e não pude ir, Uhum. que a gente teve que cancelar, e a gente botou lá, bota pra daqui 1 ano. Tinha que transferir a passagem, tá? Entendi. Aí chegou 1 ano depois, né, da viagem, o E Federico aí? estava com 11 meses, e aí a gente tinha que ir. Uhum. Ao mesmo tempo que eu queria ir, eu tava desesperada, como é que eu vou deixar um nenê de 11 meses? E nessa época não era uma estrutura mais montada como é hoje, que as coisas funcionam, mas não tinha escola, ele ficava em casa de tarde com a Alessandra, nossa babá, bração direito e esquerdo e tronco e tudo, que ele fala lá em casa. Tinha os avós, mas também não tinha um ritmo de avós
de pegar junto assim, de morar, sabe, na casa, fazer as coisas cotidianas. Então a gente organizou do jeito que deu e falou, vamos. E era uma viagem, tipo, Caribe, casal. Vamos, né? Aí saí engasgada e fui. Mas ali eu comecei a trabalhar, assim. Isso é uma coisa que eu quero, é uma coisa que eu quero conquistar. Essa independência deles, de eu poder ir, e depois de eles poderem ficar bem, sabe? Então começou ali com 11 meses e a gente meio que manteve isso de fazer finais de semana, nem que seja uma noite ou outra ali fora, num lugarzinho, qualquer lugar, só os dois, de eles irem, a gente incentivar que eles vão também, vão com o primo, vão com os amigos, que os amigos venham lá pra casa, que a gente possa sair. A gente sai bastante, mas sempre o sai e volta. E aí teve um momento que o Dr. Thiago ali me ajudou bastante, que foi a primeira vez com os dois. Aí teve o Federico, teve alguns finais de semana com os dois, aí primeira semana com os dois pequenos, pós ali pandemia, pós passar o pior da pandemia, eu comecei a ficar nervosa, assim, de meu Deus, como é que vai ser? E aí ele me deu uma dica, assim, de construir com eles um calendário de que é importante a mamãe e o papai saírem só os dois pra namorar e pra relaxar, e faz o calendário junto, desenha as coisas que tu vai fazer durante esses dias, e faz, de repente, uma coisa que eles gostem, uma caça ao tesouro, e a gente começou a construir essa história da caça ao tesouro e até hoje. Porque agora virou assim, né? Eu tenho que sair e comprar tesouro pra 2, pra uma semana. Quanto maior a viagem, maior o tesouro, maior aquele pacote. Ah, durante os dias de Durante os dias de viagem. Eles fazem uma caça ao tesouro. Cada dia, a gente faz o calendário juntos, eu mostro quantos dias a gente vai ficar longe, o que a gente vai estar fazendo, em que cidade a gente vai estar. Mostro no mapa, já faço de tudo isso, assim, antes. Eu tô adorando E essa aí, dica, gente. um tesourinho por dia. Tem uma caixa já oficial de madeira. Eles já sabem que se a gente viaja tem tesouro, então isso também é legal. Já porque estão eles loucos que associam vocês viajem. Quase que isso. Quantos dias de tesouro vai ter dessa vez? Adorei. E aí as gurias lá em casa colocam todos os dias antes de eles chegarem da escola o tesouro escondido em algum lugar da casa. E eles fazem a caça ao tesouro, buscam o tesouro, tem uma bobagem, uma surpresinha, às vezes aí tem recadinho, tem adesivo, tem um brinquedo, tem uma coisinha que eles queriam, e a gente organiza conforme os dias, e tem dado super certo, tal do tesouro. E agora... Ou seja, voltamos a falar sobre algo bem importante na infância, a previsibilidade. Organização, né, gente? Essa previsibilidade emocional, estrutural, organizacional do dia a dia ajuda a lidar com os sentimentos. Exato. Eles vivem muito... Uma segurança, né, pra eles. A rotina é a segurança E a gente viveu deles. muito aquela coisa de assim, não, o pai e a mãe saíam e desapareciam. Tá, mas aí, né, Não, vai sofrer com aquilo. Não, olha só, o pai e a mãe vão viajar, porque isso, porque aquilo. Explicar as coisas, né? Eu acho que a gente vive uma maternidade mais assim hoje, né? A minha sogra até fala Educando assim, com respeito. É. Né? sempre assim, mas eu gosto de ver quando a Fê era bem pequena, ela dizia, tu explica tudo, eu tento. Claro que tem coisas que ainda... mas eles vão entendendo. A gente vai construindo essa linguagem, essa relação. E a mamãe e o papai vão sair, vão viajar, mas a gente sempre volta. Sem dúvida. Música que eu cantava. Essa pergunta é tua, Xana. Mais o meu pai do que a minha mãe, e que eu cantava muito pros guris, se essa rua... Não vou cantar, porque Vai eu não cantar. tenho ritmo. Vai, não. Eu vou soletrar. Não, aqui Não, é o não tem seguinte. a menor possibilidade, aqui... vocês vão perder... Vão desligar, entendeu? Não, vão ligar. Se eu começar Hoje a em cantar. dia o que funciona Pelo é o mais contrário, diferente. levantem o volume agora. A Marcela vai cantar. canta. Eu Não, te não, dou a não. letra Essa eu já que canta. cantei. Eu já cantei pra mas Bel essa Ferrari, mas rua também. queremos ouvir tu cantando. Ai, meu Deus. Não, aqui é o seguinte, aqui faz de conta que nós somos Federico e Santiago. Essa é a mãe que tem, é a voz que tem, é a voz da mãe. É a voz da mãe. Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar com pedrinhas de brilhante para o meu amor. Passei, aí vai, o bosque tudo. O bosque tudo. Cantei muito pros dois, inclusive sobre críticas de pobre dessas crianças te ouvindo cantar, e dormiam e relaxavam. E o meu pai cantava muito. Meu pai tinha mais as músicas, minha mãe era muito mais o colo, sempre foi, mas a cantoria vinha do meu pai. Então elas são essas mais... Beijo, tio Algir. É. Não, melhor a história é o seguinte, Marcela, olha a loucura da pessoa. Por que tu tá numa foto com o tio Algir?
tio Aldir. E ela, porque ele é meu pai. Serve, Xana? Será que serve? Era o Federico, eu e ele. Por que o Federico e tu estão numa foto com... É porque ele é meu pai. Eu nunca tinha juntado Alice com Bugalhos. Lé com cré. Não. Vamos lá, então. Minhas fotos preferidas. A Marcela separou 21 fotos. E eu fiz aquela de, né, A escolher edição. 5, então. Porque, né, o Ai, tempo... de uma fototeca de tipo 100 mil, tá bom, 20. Tá bom, 20 Não, foi eu não bom. me pedem pra escolher umas Vamos fotos. lá. Bom, vamos descrever a foto Ai, ai, para quem está apenas Ah. ouvindo. Marcela recebendo Santiago com Federico no Exato. pós-parto ali. Pós-parto, imediato. É uma coisa muito legal, inclusive, que pouca gente sabe que dá pra fazer. Na maioria Não dos sabia. hospitais. Isso também, meu querido médico me disse, porque eu falei, já preocupada, né? Como a gente pode fazer pra amenizar a coisa? Eu Uhum. quero que o Federico esteja lá, ele é parte disso. Claro que eu sabia que ele não ia estar na sala de parto, vendo ainda mais sendo uma cesariana. Mas, não, olha só, tem um jeito que eles fazem que o irmão pode ser o primeiro a entrar. Então, antes de tu vir, eu saí da cesárea, antes de ele vir no vidro pros meus pais e pra todo mundo ver, ele já tava no hospital, ele sabia Uhum. que o Mano a gente chamou ele, tem esse vídeo, o Luciano vai na porta, pega ele do colo do meu pai, do Dindo, e aí ele entra pra conhecer lá atrás. Tô me lembrando Foi um que sim, momento que o assim, Juliano fez isso com o Gonçalo, mas o Gonçalo não quis. Quando Não ele quis me entrar. viu com soro, ele se Ai, assustou entendi. e não pediu quis pra ir. sair. É. Ele, tipo assim, ele É, olhou a vai mãe muito da naquela criança, situação claro. de minha mãe tá doente, Sim, sabe? claro, que é o e que ele eles quis associam. sair. E o sorrisão, Marcela? Não, eu olho ali. um Bom, pra choro, quem um não tá vendo, é sorriso. tipo assim, emoção pura, né? E o, realmente, um dos momentos mais. E ele enchia de beijo o Santiago, e ao mesmo tempo eu Ah. explicava o que que era, e daí era o Luciano filmando. Ai, foi muito. É E maravilhoso. eles são né? bem Muito amigos, íntimo. os dois. Bem amigos, bem brigam. Tá, mas não, mas bem assim, amigos. bem amigos. irmãos, bem irmãos. Próxima irmãos. foto. Não, bem irmãos, é. Agora a sim. versão boa da primeira foto, que está a Marcela no meio da floresta amazônica, A gente tá num acampamento com os no dois interior. pendurados. com os dois pendurados, que é mais ou menos como eu ando sempre. Ai, Mas isso era um acampamento em família? É um parque aqui em São Francisco de Paulo Tedesco, Ecoparque, que Sim. tem assim os Ai, demais. glampings, Uhum. glampings, enfim, que é aquelas barracas mais bonitinhas, assim, porque eu não sou muito do acampamento de Um passar camping perrengue. com né? glamour. Exato. E aí a gente foi passar o aniversário do último ano do Luciano lá e os dois no meio da mata. Foi bem legal? Foi ótimo. E agora? Delícia. Vamos pra próxima. Tá demais. A realidade Não, essa é. da mãe brasileira. Essa faz bem pouco tempo. Vamos descrever. Está a Marcela dormindo, abraçada num e com as pernas do outro por cima das costas, As assim. pernas e o braço e, tipo, 23 quilos em É, cima de mim, né? Tipo, Como- né, no pescoço, sufocando, mas tá ali, tá E viva. é isso, é assim, a gente tem uma noite, normalmente a sexta-feira, em que a gente fica com eles sempre, assim, só nós, e sábado também, mas enfim, que eles já sabem que é a noite do acampamento, porque daí vai todo mundo dormir direto na cama da mamãe Uhum. e do papai, não é vai vir pular na madrugada se quiser, assim, a gente dorme todo mundo aqui. E eu acho que foi num sábado pela manhã que o Luciano tirou essa foto, assim, um fone, um fio do celular, o outro... Tem uma outra que eu tô segurando um bico, que eu acho que essa eu não mandei, porque é aquela coisa, assim, um bico na boca, outro bico aqui, a perna... Não perde o bico Se na não perde madrugada, nunca. acha que daqui a pouco vai me pedir. Não, a modernidade desses bicos transparentes, né? Eu comprei pra minha filha. Acende. Aham, Que ótimo. brilham. Não. Agora existe. Eu- Quando a minha filha era pequena, era o brinco transparente, era moderna. E de noite pra achar o bico. A minha mãe disse, Agora ai, acende. seu paraíso, Ah, esses isso é bicos que ótimo. acendem. Agora que acende, Mas melhorou muito. é muito real, porque eu realmente gosto disso Eu e lá em eles casa dormem tenho bem assim também. Uma gaveta de uns 10 bicos, mais ou menos. Isso é uma coisa, né? Que eu jurei que meus filhos não chupariam É. bico. E foi a primeira coisa que eu fiz. Eu foi jurei que eu não tacar-lhe o tiraria bico. os Eu jurei bicos que dos eu- meus é, filhos. não, Porque eu eu, tenho assim- até hoje a memória do dia que me tiraram meu bico. Sério, pra tu ver Aham. como foi mal conduzido. Desculpa, péssimo. crítica. Desculpa, mãe. Desculpa, crítica, Sandra. mas sim, é. Mas foi mal, foi mal. Mas não, foi bem. O Fê, a gente conduziu bem, foi super tranquilo, assim, achei que ia ser bem pior, porque ele tava bem apegado. E agora a gente começou o processo de Eu não entrar. consegui tirar de San- nenhum ainda. Não, a gente tá começando o processo do Santi, assim, de levar. Vou te passar um livro. A Cidade É. das Chupetas, bem legal. Não, já Já tem, já não já rolou não mal, rolou, nem veras, não não rolou. rolou. Não, e aí o seguinte, o melhor, eu consegui tirar de uma, porque eu não dei. Ah, A Mercedes não quis bico.
É um processo bem complicado mesmo, que a gente até não fala muito sobre essa coisa, né? Bico e fralda, né? Falamos muito do desmame, mas tirar o bico também é um certo, né? Um momento delicado, assim. A nossa Eu vou dar uma dentista dica, nos não dei ajudou. o bico. Mas não Ai, tem como mas não não tem dar como, o não. bico, Desculpa, gente. gente. Muito Eu difícil, nunca disse que não ia muito dar. Eu difícil. levei A não ser que a pro criança não hospital queira. o bico. A minha mãe levou 5 bicos diferentes pro hospital, pros meus filhos. Eu levei Não, olha. e falei assim, diziam que tinha que esconder das enfermeiras, que elas não gostavam muito, não sei o quê. O Federico saiu do hospital, tem um vídeo dele puxando de volta, assim, ó, botando pra fora e... Ou seja, dia 2 ele tava pegado. Mas eu no vou bico. dizer pra vocês, a Mercedes tinha horas, porque assim, na verdade, ela não chupa bico, Mas mas ela ela fazia- faz o peito de É, bico. né? pois é. E até hoje. Esse é o objetivo do bico, Até né? hoje. É E aí, tirar o o- seguinte, é dar o- eu não tenho, desfocar. acho que não tenho mais leite, assim, tem um pouquinho, assim, e ela vem, Não, e eu mas digo, tem não o tem mais chamego. leite, né, mana? E ela, não, o outro. Daí ela muda de Aham. seio. Oh. E aí eu digo, quer uma madeira grande, Mercedes? Sim. Não. Ela Tetezinho, só mamãe, quer o tetezinho, tetê, mamãe. gente. E ela, teve horas que eu pensei assim, ai, por que essa guria não chupa um Uhum. bico? É. É, o bico Mas tem ele criança que não esse- pega, né? Que não consegue. É, foi a Mercedes. Próxima foto. Ai, Aí tá que bonito, estilo, produzido. é. Casa de Cultura Mário É. Quintana ao fundo. Em plena Não, e Bienal do fotão. Mercosul, agora, recente, super recente, mas eu peguei essa foto porque eu acho que tem muito desse momento agora que a gente tá vivendo com eles, de poder levá-los conosco para várias das coisas que a gente gosta de fazer, sabe? A gente é muito disso, de tentar mostrar, claro, dentro do mundo deles, do que cabe no mundo deles, mas mostrar as coisas que a gente gosta de fazer, que a gente gosta de estar, mostrar a nossa cidade, viver a cidade, passear, ver coisas diferentes. E tu super estilosa, né? Ai. Dentro do teu conforto, do É. teu jeito de vestir, assim, E eles linda. também, cada um do seu jeito, os dois agarrados, assim, eu acho que essa foto é bem É desse muito bom. momento. Bem real. Bem real. Foram as 5? Não. Não. Essa aí que é Não, eu ia dizer, não tem ótima. nenhuma com o Luciano. Tá ali, ele, Potter. Tentando. Essa foto eu já tinha Essa, visto. assim, Essa foto é muito boa. É Essa- muito boa. Pra quem- Descreve aí, é descreve. o drama familiar, né, de um aniversário. Foi meu aniversário de Isso. 35 anos, em plena pandemia. Só estavam meus pais e acho que os pais do Luciano. A gente fez tipo um bolo, vamos celebrar, porém, né, arrumamos as crianças, botamos roupinha bonita, vamos tentar fazer uma foto para celebrar esse momento, até para se lembrar lá adiante. Era uma choradeira, um pisou no outro, o outro puxa meu cabelo na foto, tá o Santiago com meses chorando, o Federico chorando desesperado na cadeira de alimentação. Não tem nenhuma foto, obviamente, desse dia, nenhuma que não estejam chorando. Mas essa aí tinha que Eu estar tô- no porta-retrato. Maternidade não acha? real, né, gente? É real, Maravilhosa. vida total, né? Essa foto é vale vocês que estão ouvindo maravilhosa. irem ver no Instagram e no YouTube. E a minha cara de tipo assim, ó, respira. É, a tua tá respira. ótima, tentando fazer um O mantra da Luciano sempre yoga. tentando resolver tudo. Porque ele tá sempre assim, calma, tá tudo bem, vai dar tudo certo. Puxa aqui, olha aqui, puxa um. Começa a rir das tragédias, e daí quando eu vejo, eu tô rindo junto, porque o que que nos resta, né? Ah, isso Então é aí. um pouco isso. Assim. Como é que é essa maternidade, essa paternidade? Terminamos as fotos, Acho hein? que sim. Terminamos. E O temos Luciano aí... é um Ui, pai, Deus, é um tanta pai assim, que faz as tarefas diárias ou é aquele que é mais tranquilo? Como é que é? Não, Como é que vocês super- dividem as tarefas assim da casa? Eu brinco que ele só não amamentou porque não tinha leite, né? Porque se pudesse, botava aquela teta postiça Sim, que saía sei, leite. sei. Porque o sonho dele era pegar. Tanto que quando o Federico começou a pegar mamadeira, meu Deus, era realização ele dar a mamadeira, ele que fazer amor. dormir, assim, paizão com todas as. Ao mesmo tempo, eu gosto de desmistificar e dizer. Não fazem mais do que obrigação. É horrível dizer isso. Bom, Não, mas é, É bom. importante. É bom No falar. sentido, assim, de que eu acho que ele é um cara muito conectado com a paternidade, sabe? Uhum. Assim, também porque quis muito. Queria muito. Então, é assim... É uma coisa que eu aprendi. Minha mãe dizia, né? O mordia a língua, que era assim de mãe é mãe. Eu achava, não, isso é absurdo. O pai pode fazer também. Não sei o quê. E não é quanto às tarefas, mas quanto àquela coisa que tem, que é a mãe. Só a mãe. E ali eu lutei um pouco no começo de assim, tu também pode fazer. Mas eles queriam a mãe. Era na mãe. Era eu. E sou eu em muitas coisas. Então eu acho assim, fora essas coisas em que definitivamente eles querem a mamãe, todas as outras ele faz. Só não faz mais porque agora tá fora de casa de novo, assim, tá Sim, indo claro, trabalhar. claro, sim. Cada um com Mas- essa rotina. Com a sua rotina, que eu tenho mais essa flexibilidade, mas
gosto de colocar, sabe? Não, isso aqui. Não tem muito, isso eu faço, isso tu faz. Mas já que estamos aqui, tá fazendo. E tu deixa fazer, porque eu já sou uma pessoa um pouco mais controladora, quero que faça tudo do meu jeito. Eu ia que falar a gente esse tem ponto, pouco é tu isso, né? deixar fazer e também ele não desistir de ver que muitas coisas é só com a mãe. Às vezes o pai se ausenta Porque a mãe justamente, não deixa. e também por perceber que ele não tem como atender Sim, aquela que a necessidade. necessidade Não, mas o que eu tô Exato. falando Naquele é, momento ele não tipo, a pode gente suprir. não deixa Sim, são muitas as duas vezes, coisas. porque a gente quer que as coisas sejam feitas da maneira como nós Exato. estabelecemos como correta. E isso, uma grande amiga minha que Tudo teve bem que a filho gente antes geralmente que tem eu, razão, né? Mas, ok. tem 3 meninos. Mas assim, engole a razão e deixa fazer do jeito dele, sabe? E ela me disse isso quando o filho dela era pequeno, logo que o Federico nasceu, ela disse, uma coisa que eu aprendi, era o momento deles, eu olhava, eu ficava olhando, vendo ele fazer tudo do jeito que eu não queria, ele olhava assim, o banho, aquele caos, o banho, e agitava a criança, que eu disse, eu não vou me meter, isso é uma coisa deles, que ele quer, deixa ele fazer, não dá espaço pra ele ser o pai que ele tem que ser. E é óbvio que eu engulo, e muitas vezes eu digo, principalmente agora nessa fase que as coisas são um pouco mais corporais, mas daí eu comecei a entender que tem coisas que é com o pai, e daí a gente brinca. Isso é a brincadeira que o papai gosta, a mamãe não gosta. Eu não gosto de lutinha, que eles adoram fazer lutinha na nossa cama, um derruba o outro, dá uma almofadada e volta no... E eu saio e deixo eles fazerem. É melhor Batendo sair. branco Porque na me dá câmera. nervoso. Melhor bater em retirada. Tô batendo Mas um branco é na assim, eu câmera. recebo os vídeos, né? O pai Eu dos não- meus filhos, a gente é separados, e aí eu recebo os vídeos descendo num carrinho de lomba, numa lomba de asfalto. Ai, que legal, né? Mas daí eu já fico pensando, meu Deus, e se vem um carro? Né? Não, Como a assim? gente... Então, Mas- assim, deixa, faz. Faz. É melhor a gente não, Ai, não sei, tomar gente. conhecimento. Não sei, vou ver pensar depois. sobre isso. Surpresa de filho, vai. Fala. Como Cena bem surpresa de radical, filho. né? Ai, surpresa de filho, as coisas que eles falam. Vergonha, já Ai. passou vergonhinha? Criança sincera, assim. Ai, super vergonhinhas, né? Bom, o Santiago é um desbocado Perguntas. que fala tudo, vai em todos os lugares, conversa com todo mundo. O Federico já tá um pouco mais, numa fase um pouco, ele é mais pisciano, assim, mais recolhido. Mas, ao mesmo tempo, é super, assim, ligado em tecnologias e pra frente. Daí é aquela criança que tá... E aí agora, recentemente... Não foi vergonhinha, mas essas coisas que a gente, às vezes, quer super trabalhar, que os dindos dele se separaram. E aí eu tava nessa, eu falei, vocês têm que falar pra ele que vocês não estão mais juntos, que possivelmente vão se encontrar, né, de formas separadas, apesar de se encontrarem, sim, juntos. Sim. Né, Não são pessoas mais um casal. razoáveis, não são mais um casal. Tem que dar um jeito de explicar isso pra ele. Tá, saíram juntos, assim, que aí começou uma construção lá, porque o Dindo e a Dinda te amo e não sei o quê. E daí agora a gente mora em casa separado, blá, blá, blá. E o Federico ouvindo, tá. Comendo nhoque no almoço, assim, com o Dindo dele Veloso. Tá, Dindo, então agora tu é solteiro? Prontamente, assim. E daí a gente se olhou e começou a rir. Assim, resumindo, é isso, né? Ele não teve nenhum... Daí a gente, como a gente complica. Aí depois ele ficou com uma outra questão. Tá, mas então tu acorda sozinho todos os dias agora? Então tu Olha! mora sozinho e tu almoça sozinho? Ele queria saber a rotina do Dindo agora, que o Dindo não era mais casado com a Dinda. E daí a gente ficou... que a gente construiu uma outra coisa. Ele tava preocupado se o Dindo Sim, a solteiro. preocupação dele era outra, tipo, outra Tu história. não tem mais namorada? Boa. Depois ele perguntou. Então, como a gente também tem que ouvir, né? E deixar eles... Criança sincera é uma dica de como a gente tratar os assuntos com as crianças, né? A verdade. importância que tem. Vai E lá, uma amiga. dica de momento com os filhos. A gente falou algumas coisas que vocês gostam, o momento da cama, a sexta-feira que todo mundo vai. Mas, assim, os passeios, né, que vocês fazem também. Mas alguma coisa que a gente possa, assim, realmente pensar diferente a respeito do que tu faz e que te conecta com as crianças. Ai, são várias pequenas coisas, né? Eu gosto de estar ali nas coisas que eles querem fazer, sabe? Assim, conseguir, tá, o que vocês estão... agora eu quero desenhar. Eu odeio desenhar. Assim, falando sério, eu odeio desenhar, eu odeio pintar, eu não tenho paciência pra nada disso, eu nunca tive. Eu sempre fui a que borrei, aqui não sei o quê. O Federico ama desenhos e pinturas e desenhos e não sei o que, de criatividade. Aí ele imprime 5, pede lá no computador, 5 pra ti, mamãe. Aí eu sento. Mas é aquele foco, não, de fazer uma coisa que ele gosta. Estar presente. Estar presente, mas não é nem tanto o estar presente, vamos brincar disso. Vamos impor esta brincadeira agora. O que tu quer fazer, sabe? O Santiago já é o cara que chega aqui do lado, ele quer baixar tudo que tem ali, e brincar, e botar tudo no chão, e inventar um outro jogo. E também...
relaxar, deixa a bagunça, isso a gente arruma depois. Todo mundo diz que eu sou toda organizada, tenho toque, metódica, não sei o que, darará, mas eu adoro fazer bagunça. E tinha uma outra foto que eu E acho tu que eu não arruma selecionei. tudo? Arrumo, a gente arruma depois. Gosto de pedir que eles ajudem, mas a gente sabe que não é bem assim. Uhum. Mas arrumo tudo, gosto de deixar arrumado. Mas adoro que eles baguncem. E uma das fotos que acabou, que eu tava lá nas minhas 20 e poucas, é eu toda pintada. Eu sou essa mãe, assim, sabe? De deixar eles Manda pra subirem gente. e pintar e riscar e depois a gente apaga. Acho que é por aí. Marcela, a gente tem um quiz, mas antes vou te fazer uma pergunta. A gente tem algumas cores aqui pra tu escolher. Vamos ver. Tá. Ai, Verde, boa! Boa, boa. Azul, vermelho, rosa, cinza. Ou limão. Cinza. Adoro cinza. Vai lá, Xana. Achei que tu ia escolher limão. Eu achei que ela ia É. escolher rosa. Achei que ia escolher o pegar verde, o verde da rosa. moda. Agora, como é que é o nome? É, Verde verde. limão. Não, Não, não. É, meio, tem um... meio pistache, meio. Tem um outro nome. Menta. Olha o que tá Né, surgindo meio- ali. Ah, olha aqui. Linda cinza aí. Gente, combinando com o cenário. Uhul! Gente, essa cinza. É porque, sabe, eu tenho na minha casa uma coisa assim, é tudo preto e cinza. A minha casa Ah, é é. super escura. Ah, então eu tenho. tá. Cato as coisas, tem que ter uma térmica cinza, tem que ter Então, a uma tua coisa cor é preta, tem que ter uma. cinza. Adorei, gostei. Então a cinza é tua. E essas Olha. todas aqui, vamos São ver qual a minhas. Xana escolhe. A Xana aqui sempre quer levar tudo. Amiga, Olha não que tem coisa nem linda braço, essas nem térmicas. braço Primeiro pra lugar, tanto. como Vamos é ver o todas nome da TikTok aqui, ó. térmica? Ai, o nome da térmica, vamos lá, É ajuda. inglês. Use daily. daily. É. Daily de dia. É. dia a Ai, dia, olha como eu de- estou sabendo, Dizia, gente. todas as inglês. cores das térmicas MOR, livres de BPA, isso é super importante. Parceira Aquecem do super Assum, né? Nossa parceira do episódio de hoje, o Assum Supermercados. E as térmicas Daily, Use Daily. Ai, que Oxford em inglês, o Gonçalo tá me ensinando. Vocês encontram no Assum, assim como vários outros produtos da MOR. Eu Qual gostei é da que tu escolheu, rosa. Eu vou cinza? levar rosa, tu pega A gente, cada uma cinza. leva uma, É, gente. cada Ai, uma leva uma. Só uma? E as outras vão ficar pra As quem? outras As é outras- produção. Achei que elas- Produção. Ai, olha que linda. Cada dia fazer um mate com uma térmica Eu de cor quero essa diferente. aqui, ó, que combina com aquela blusa que eu gravei outro dia o programa. Então, Sabe que isso foi uma coisa, só fazendo um gancho, ai, que eu perdi na maternidade. Porque a gente fala de todas as coisas que a gente ganha, né? Parece bobagem, mas eu não tomo mais mate. olha só. Vocês têm que ir lá fazer mate comigo. É porque eu sempre tomava mate com a minha mãe antes do almoço. Eu almoçava com a minha mãe quase todos os dias. Chegava lá 15 minutos antes, tomava aquele chimarrão. Agora eu não almoço mais na casa da minha mãe, porque agora tem o almoço em casa. E eu não faço mais mate pra mim. Tá, e mas eu a tinha térmica- medo da água quente quando eu era pequena, dos nenês, sabe? Quando eu ficava Aham. sozinha. Eu não tomo mais chimarrão. Tá, mas gente. dá pro chá, dá pro café, Claro. térmica Eu queria mousse. falar o queria seguinte, resgatar. olha só, eu precisava de uma pro chimarrão. Tá. Daí, de madrugada, a gente faz uma sacolinha pros mamás da madrugada. Sei. Preciso uma pro mamá da madrugada. 25 mamadeiras que vão pro quarto. Exato. eu Uma sei. pro café. Tá bom. Não, na verdade, pro café são duas que eu preciso. Ah, duas? Ah, Deixou uma pra ti. é o café com café e o outro descafeinado, entendi. Tá não, bom, descafeinado sobrou nem pensar. Gente, você encontra todas essas térmicas lindas, coloridas. Já estamos pensando aí primavera, né? Cores, verão. Eu achei Onde? super boa essa Aonde, roupagem mesmo, só que a gente tá Xana? falando de moda, né? Moda importa na térmica também, né, Claro. gente? Que a gente pode ter uma de cada cor pra combinar com o look, pra combinar com o dia, pra combinar com o humor. Falando sério, porque aqui chega de garrafa térmica sóbria. A sóbria ficou pra mim. E aí a gente encontra onde? No supermercado Assum. Aliás, fica aquela dica, Marcela também, né? Quando a gente tá com falta de tempo, dá pra comprar no Assum através do aplicativo, através do site. As compras chegam na tua casa até às 5 horas da tarde e já dá pra fazer os favoritos, não precisa ficar cada vez fazendo a sua lista. Já vai lá e deixa a tua listinha pronta de favoritos, que daí é só colocar na cestinha e receber em casa até às 5 horas da tarde, pagamento via Pix, pagamento via cartão de crédito, em dinheiro, enfim, todas as formas, ou ainda passar no supermercado e só retirar as tuas sacolinhas. O assunto tá espalhado por todo o Rio Grande do Sul, agora vem aí época de verão, né? Litoral, o assunto começou inclusive no litoral. Aproveitar e mandar um beijo pra Luísa, que hoje vem nos visitar por aqui. É verdade. E eu tenho uma memória afetiva com o Assum muito grande por causa da minha avó. A avó sempre dizia, né? Vai no Assum, lá em Cidreira. A avó tinha um apartamento. Vai no Assum, mana, e compra tal coisa. Vai no Assum. E, gente, isso tem, ó, muito tempo. Ah, eu moro há muitos anos, desde que vim morar em Porto Alegre, bem pertinho de um assunto, e eu falo que é o meu assunto. Então tá bom, gente. Vamos lá pro quiz, rapidinho. Não, esse episódio é do de 2 horas, o de hoje? 2 É, horas. 2 horas. Paris ou Milão? Paris. Sapato alto ou tênis? Tênis.
Eu vou mais Boa, uma. boa. Blazer ou moletom? Blazer. Ai, não, ela sabe tudo. Viu? Vai, não me deu tempo Vou de virar lá, a página. espumante ou cerveja? Espumante. Ai, certo. Loja física ou online? Física. Ah, já tinha respondido, né? Viajar com filhos ou só casal? Ai, Ai. depende pra onde. Hum. Tem lugares que eu acho que não tem necessidade de ir a família toda, porque as crianças só vão ser carregadas pra lugares que não estão nem... Tem viagem pra criança, viagem pra casal, mas viagem pra casal. Eu poderia incluir aqui com amigas? Ela É. tem uma viagem Eu programada. vou, pela e- primeira vez, sairei só com amigas. Desde que tenho 2 filhos, uma semana só eu e amigas. 4 Ai, amigas eu tô de infância. adorando Eu já esse fiz episódio, isso, porque tá com várias é dicas. muito bom. O assunto não acaba. Sim, né? É divertidíssimo. Só que não fomos pra Nova York. A gente foi pro Rio, tudo mas bem, valeu também. Não importa, importa o tempo Rock junto. and Que roll. moda é que importa, na verdade. A última aqui, rock and roll ou MPB? Rock and roll. Rock Eu vou and fazer roll. cara lavada ou cara maquiada? Ai, cara, maquiada. Eu adoro uma maquiagem. Unha feita ou unha postiça? Unha feita, eu tô escondendo as minhas. Não dei. Eu também Que eu tô aqui, ó. arranquei as minhas ontem. Brincão ou brinquinho? Brincão, sempre. Cabelo curto ou comprido? Médio. Cabelo solto ou preso? Solto. A Xana não quer acabar esse podcast. Colorido ou discreto? Discreto. Não, ela sabe tudo. Tô impressionada que ela tem tudo na ponta da língua. Decidida. Eu sou agência. Obrigada, Marcela. Que Obrigada, maravilha gente. te receber aqui. Ai, eu que Obrigada. agradeço. De verdade. De Pela verdade, disponibilidade, um beijo pro Federico, pro Santiago, pro Potter, né? Desculpe as brincadeiras aí, amigo. E obrigada por vir compartilhar. Eu acho que é isso, né, Tati? A gente precisa de pessoas reais, de histórias reais de vida, porque às vezes aquilo que pra gente é super comum, que já tá super trabalhado, na vida de alguém que tá assistindo faz uma grande diferença, alguma dica, alguma vivência que a gente tem a oportunidade de compartilhar aqui. Obrigada verdade. mesmo. Agradeço. E Obrigada, assim, ó, as gurias. nossas dicas hoje vão ficar resumidas no podcast Moda Importa. Ai, deixa eu dar mais uma dica. No me reclame, niño, si lo abandono. Que de hacer si la vida me reclama tanto? Essa é uma música que tá no disco da Marta Gomes e eu me lembrei dele hoje porque um dia eu compartilhei um vídeo das crianças com uma música da Marta Gomes que tem 2 discos, um chamado Canciones del Sol e o outro chamado Canciones de Luna, com canções para mães e para filhos. A Marta Gomes é uma colombiana que hoje vive em Barcelona e tem várias E canções tu te lembrou lindas. porque eu perguntei quem era, né? Exatamente. Que música é Filha, essa? e tu viu? A Xana Maravilhosa. começou o programa cantando. Ai, melhor Encerra que nessa. cantando, porque tu tá aqui, Marcela. Porque eu sempre peço, desde quando a gente fez a primeira reunião, amiga, tu tem que cantar. Tem que cantar. Tá aí, eu vou vir mais então. Vem Obrigada. mais, vem mais! Muito obrigada, Beijo, obrigada, gente. Sum, Vinícola Aliança. Obrigada a vocês que nos assistem, que compartilham, que curtam, que comentam. E sigam fazendo isso para que o nosso conteúdo chegue a mais e mais e mais pessoas. Porque falar sobre maternidade é muito importante pra gente transformar o mundo. Um beijo! Beijo! Manda um beijo, Marcelo. Beijo. Tá com a câmera, tchau. Eu vou com a minha cinza. Vou com a minha Eu cinza. vou com a minha. Eu sou bem. Tchau, gente. Tchau. Tchau.